Olá, tudo bem com você? Antes da gente começar, aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho em todas para você ficar por dentro de todos os vídeos que sobem aqui da Fatos Descobertos. Logo na sequência, aproveita, aperta o seu gostei no dedinho aqui embaixo. Aí pronto, tamo junto e misturado. A Rainha Elizabeth II assumiu o trono britânico em 1952, sendo coroada em 1953. Era filha de Jorge VI e tornou-se rainha por ocasião da morte de seu pai. A sua ascensão ao poder era improvável, uma vez que ela era filha do segundo herdeiro na linha de sucessão do trono inglês. Ela ficou noiva e casou-se em 1947 com Philip, príncipe da Grécia e Dinamarca. Desse casamento nasceram 4 filhos. Elizabeth II é a monarca de reino mais longevo da história da coroa britânica. Elizabeth, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II. Ela nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela era filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era Jorge V, e seu pai, o Duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Quando Elizabeth nasceu, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, estando atrás de seu tio Edward. Os pais de Elizabeth tiveram apenas 2 filhas, sendo Elizabeth a filha mais velha do casal e Margaret a filha mais nova. Elizabeth foi batizada na igreja anglicana, como é costume de toda a família real britânica, e teve uma educação digna de sua posição. Apesar disso, ela não era das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio, Eduardo, era o primeiro na linha de sucessão, e caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na linha sucessória. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente de Elizabeth, porque havia uma tradição de dar preferência para o primogênito do sexo masculino na sucessão do trono britânico. O ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que seu avô, Jorge V, faleceu em janeiro. Com isso, o seu tio foi coroado, tornando-se Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano, porque ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada chamada Wallis Simpson. A posição conservadora da política e da sociedade britânica gerou uma crise institucional no Reino Unido, quando Eduardo VIII anunciou seus planos de casar-se com Wallis. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico. No entanto, como mencionado, se seu pai tivesse um filho, este tomaria o seu lugar na linha de sucessão. Quando seu pai foi coroado rei do Reino Unido, Elizabeth tinha apenas 10 anos de idade. Em 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha depois que a Polônia foi invadida por tropas germânicas. Aí iniciou-se então a Segunda Guerra Mundial, que se estendeu por um período de 6 anos, tornando-se um dos maiores conflitos da história e também o responsável por grande destruição material e, claro, com muitas mortes. Elizabeth casou-se em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Elizabeth e Philip são parentes, algo que é muito comum entre as famílias reais europeias. Eram primos em segundo grau por descendência de Cristiano IX, da Dinamarca, e primos de terceiro grau por descendência da Rainha Vitória. Os dois se conheceram em 1939, quando Elizabeth tinha apenas 13 anos. Depois desse encontro, ela disse para algumas pessoas próximas que estava apaixonada por Philip. Logo depois, os dois começaram a trocar cartas. Ficaram noivos em julho de 1947. Para casar-se com Elizabeth, Philip foi obrigado a abandonar os seus títulos das coroas dinamarquesa e grega, além de ter se convertido ao anglicanismo. Ele também teve de adotar o sobrenome Mountbatten, nome herdado de seus parentes britânicos. Ao longo de sua vida, Elizabeth e Philip tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Aos 25 anos, Elizabeth tornou-se rainha do Reino Unido no dia 6 de fevereiro de 1952, o dia que seu pai, Jorge VI, faleceu. No último ano do reinado de Jorge VI, sua saúde estava muito debilitada em razão do câncer de pulmão, doença que acabou o matando. Isso fez com que Elizabeth o substituísse em eventos públicos com grande frequência, afinal, ela era a herdeira do trono. A Rainha Elizabeth seguiu no trono britânico e em 2017 recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono.
Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica, o que significa que nunca antes na história um monarca britânico ficou tanto tempo no trono. A Rainha Elizabeth II era extremamente discreta, evitando aparições públicas frequentes, além de não ter o costume de realizar entrevistas. Mas apesar de ser rainha, os poderes dela são bastante limitados, porque ela era chefe de Estado e não chefe de governo. Na monarquia constitucional inglesa, a função de chefe de governo era exercida pelo primeiro-ministro. Atualmente, seu filho Charles, nascido em 1948, é o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. O filho mais velho de Charles com Diana, conhecido como Príncipe William, é, por sua vez, o segundo na linha de sucessão. Essa ordem segue com o filho mais velho do Príncipe William, chamado George, que é o terceiro na linha de sucessão. A Rainha Elizabeth faleceu hoje, portanto, dia 8 de setembro do ano de 2022, deixando um legado para a nação britânica e o mundo inteiro.